Capítulo 31. A dor de Sebastião. O corpo de Gabriel foi cremado. Infelizmente, não foi possível utilizar seus órgãos para a doação, como ele havia manifestado interesse que fosse feito alguns anos antes, devido à sua morte ter fugido às condições necessárias. Logo após a cremação, Éter jogou suas cinzas sobre o grande parque de sua cidade natal. Ele amava a natureza e gostaria que algo dele ficasse lá, sob aquele belo espetáculo do entardecer que ele tanto admirava. Eu fiquei imaginando a alegria das pessoas que viessem a receber os órgãos de Gabriel, caso isso tivesse sido possível. Assim como os objetos, os órgãos emitem a vibração energética daqueles que eram seus proprietários. Os felizardos que recebessem os órgãos de Gabriel sentiriam toda a vibração de paz e luz do anjo, mesmo após anos de sua partida. A cerimônia de cremação foi muito bonita. Uma extensa fila formou-se para a despedida do anjo. Devotos de todas as religiões cristãs foram oferecer sua última homenagem àquele que sempre tratou a todos como irmãos, rompendo as barreiras dos preconceitos religiosos. Gabriel havia instaurado no mundo uma nova concepção religiosa. O anjo reconstruiu a doutrina de Cristo segundo a sua essência, o amor universal. Um fato a citar são as palavras ditas por uma importante personalidade da Igreja Luterana a Étel. Existem homens que nasceram para ser alunos, outros para serem professores e poucos para ser mestres. Gabriel está entre esse último grupo. Ele nasceu para iluminar a humanidade. Ele fez o que nenhum de nós, em tempo algum, teria talento para realizar. A missão de Gabriel havia sido coroada de êxito em todo o mundo ocidental. A sua morte gloriosa, demonstrando seus augustos ensinamentos, havia despertado definitivamente a humanidade para a união cristã. Mesmo desencarnando jovem, Gabriel havia se transformado em um sábio inquestionável. Ele havia trabalhado por 10 sábios em um período inferior a 40 anos. Seus conceitos haviam tocado até os incrédulos, despertando-lhes o sentimento religioso. A exemplo da missão de Jesus, a missão de Gabriel havia atingido todos os seus objetivos. Restava agora a Étel o trabalho de conclusão. 2 semanas depois, eu e Hermes fomos visitar a cidade astral Esperança. Entramos em um determinado quarto de um simples, mas aconchegante prédio onde Sebastião, voltado para a janela, rezava de joelhos. Entramos em silêncio e nos sentamos. Sebastião orava nesses termos, com os olhos voltados para o sol que se punha no horizonte. Meu Deus, ajuda-me! Meu coração sofre com a dor da separação. Eu preciso ver meus filhos, onde estarão eles nesse momento? O meu coração de pai displicente pede-te, humildemente, a oportunidade do reencontro. Ah, meu Deus, se eu tivesse despertado antes para as verdades do Espírito, será que meus filhos não teriam outro destino? E quantos pais e filhos peregrinam alucinados pela matéria, sem crer no triste destino que os espera quando estamos longe de Cristo? Permite-me, Senhor, que eu ajude quem está perdido nos caminhos da vida, mas dá-me o bálsamo do Espírito através do reencontro de meus meninos. Naquele instante, Gabriel começou a materializar-se no quarto de Sebastião. O bom velhinho ficou com os olhos marejados de lágrimas quando reconheceu o ilustre amigo que lhe falou. Bastião, desculpa a demora. Muitas atividades nessas 2 semanas impossibilitaram-me de realizar essa visita antes. Eu sei que tu e Flora estão ansiosos para ver teus filhos. Sim, Gabriel. Desde que retornamos para cá, os nossos instrutores nos recomendam aguardar o teu retorno para visitá-los. Eu sei que tu tens diversos compromissos, mas não aguentamos mais esperar. Nós precisamos ver os nossos meninos. Está bem, chama a Flora.
para que possamos partir para o Vale dos Viciados. Sebastião sentiu uma forte angústia ao ouvir o nome daquele lugar. Enquanto foi buscar sua esposa, ele refletiu sobre os padecimentos atrozes que seus filhos deveriam estar sofrendo. Relembrou o ensinamento evangélico: a cada um será dado segundo suas obras, e constatou que não poderia ser de outra forma, pois seus filhos só haviam semeado o mal e os vícios durante suas vidas. Logo estavam os três reunidos para partir. Gabriel então lhes disse: Meus irmãos, lembre-se, fazemos parte da família universal. Todos somos irmãos perante Deus, portanto, não olhem para seus filhos da última encarnação com a forma exclusivista da matéria. Lembrem-se que eles são irmãos muito amados que necessitam de nosso amparo e não de nosso desespero. Os três partiram. Sebastião e Flora estavam com um aperto no coração, enquanto Gabriel meditava sobre a melhor forma de realizar aquela difícil tarefa. As zonas de trevas são áreas realmente angustiantes, ainda mais nesse determinado período, às portas do grande exílio, onde as almas transviadas estão mais desesperadas e gritam enlouquecidas, pressentindo o apartamento da terra. Era a primeira vez que Flora e Sebastião desciam em uma zona tão escura e dolorosa. Apesar de trabalharem nos postos assistenciais, eles não tinham, nesse passado recente, visitado uma região tão dolorosa como aquela. Os três caminharam por diversos minutos, desviando aqui e ali dos corpos estendidos no chão. A escuridão era imensa, mas havia diversos trabalhadores no local, o que facilitava a iluminação e o acesso. A separação do joio e do trigo já havia sido iniciada há algumas décadas. Portanto, os espíritos à esquerda do Cristo já estavam sendo agrupados para, em blocos, serem enviados para o novo mundo que lhes serviria de escola. Isso facilitou a visita dos três àquela região. O trabalho incessante dos operários de Cristo não permitia o assédio dos trevosos, que estavam enlouquecidos com a perda de seus domínios. Em alguns minutos mais de marcha nas trevas, Gabriel encontrou César com o auxílio dos trabalhadores da região. O filho mais novo de Sebastião e Flora estava deitado em uma maca, sofrendo fortes convulsões. O casal, impressionado com o que via, aproximou-se do jovem rapaz, que estava irreconhecível. Os olhos estavam quase saltando das órbitas. O olhar parado, as manchas e feridas por todo o corpo e as tremedeiras incessantes nos permitiam assistir a um doloroso quadro. Na boca do rapaz, os técnicos haviam colocado um mordedor para que ele não mordesse a própria língua. Os seus pais tentaram falar com ele, mas era inútil. O estado de loucura causado pelas drogas havia apagado de sua memória qualquer lembrança que o ligasse a eles. Entre tremedeiras, gemidos e gritos histéricos, César colhia o triste plantio de sua vida. Quem dera os viciados em drogas acordassem para essa triste realidade. Além de causar fortes perturbações no corpo espiritual, as drogas levam o infeliz viciado a praticar todos os crimes para conseguir o seu objeto de desejo. O endividamento espiritual cresce, então, a largos passos. Mais uma vez parei para refletir sobre os dois extremos da vida, a luz e as trevas. Alguns reclamam da vida que levam, mas todos temos bons momentos, momentos de paz. Mas ali não havia um minuto sequer de tranquilidade para aquelas almas que não dormiam, apenas desmaiavam de cansaço quando suas mentes já não mais suportavam a tortura contínua que sofriam, tanto da consciência como da dependência de drogas. Enquanto Gabriel consolava o casal, eu e o irmão Hermes olhávamos para aquele extenso vale que muito se assemelha ao inferno mitológico. Muitas pessoas ridicularizam as lendas religiosas, mas elas possuem o seu fundo de verdade. Voltamos nossa atenção para Gabriel e o casal. Flora segurava a mão encarquilhada do filho, enquanto Sebastião perguntava a Gabriel:
Ele será mesmo exilado? Não há como evitar? Não, meu amigo, não há. Isso que me sugeres é impossível. Ele teve diversas encarnações para despertar, mas não quis. Mas crê em minhas palavras, o exílio será melhor para ele. Doía em meu coração ver Flora ajoelhada ao lado da maca de César chorando. Eu sei que jamais um homem poderá compreender a imensidão da dor de uma mãe, mas eu soube, naquele momento, que esse sentimento ultrapassa os limites da compreensão humana. Eu rezei para Jesus aliviar o coração daquela mulher. Não sei se obtive resultado. Só sei que ela serenou um pouco e voltou para perto de Sebastião, repousando seu rosto, lavado de lágrimas, no ombro do marido. Sebastião disse então a Gabriel: Não poderíamos ir junto com nossos filhos para esse novo mundo? Gabriel olhou para Sebastião com amor e compreensão e disse-lhe: Eu lhes disse para ver seus filhos como irmãos da família universal. Nesta vida eles foram seus filhos, mas em outras não. Nós devemos amar aqueles que dividiram o lar conosco, mas temos que nos lembrar de outros irmãos que deixamos na pátria espiritual e que necessitam de nosso auxílio. Vocês terão novas vidas com outros filhos que necessitam o seu carinho e amparo, assim como o jovem César necessitou. Não se preocupem com ele. Ele terá nesse novo mundo uma nova família que lhe ensinará, por outros métodos, o caminho do bem. Poderemos retornar novamente aqui para visitá-lo antes que ele parta para esse estranho mundo? Infelizmente, não. A caravana que levará esse grupo, em que César está incluído, parte amanhã. Mas, lembre-se, isso será melhor para esse rapaz. Aqui ele não conseguiria vencer suas fraquezas, assim como um rapaz rico não consegue estímulo para o trabalho enquanto não necessitar de seus benefícios. A maca de César, após a autorização do iluminado Gabriel, foi conduzida pelos operários de Cristo, enquanto o anjo abraçava Sebastião e Flora que assistiam, com o rosto lavado de lágrimas, à partida de seu filho. Sebastião, então, baixou a cabeça e perguntou ao anjo: Gabriel, nós tivemos culpa? Ninguém tem culpa, meu irmão. Ele teve a oportunidade de viver uma vida feliz e saudável. Perto da grande maioria, ele teve uma excelente formação. É uma pena ele não ter aproveitado. É claro que uma vida de prática e de estudo cristão poderia, quem sabe, ter convertido César. Mas quem nesse mundo estava preparado para uma vivência verdadeiramente cristã na época em que vocês viveram com ele? Tu estavas, respondeu Flora. Vamos, meus irmãos, disse Gabriel. Temos muito trabalho pela frente. Rezemos pelo futuro de César, pois é só o que podemos fazer no momento. Quando eles começaram a se deslocar, uma mulher jogou-se aos pés de Gabriel e disse-lhe, acreditando que o anjo de Deus poderia solucionar seus problemas: Senhor, eu estou sendo injustiçada. Eu preciso de mais uma chance para mostrar o meu valor. Já tivesse a tua chance, minha irmã, e não soubesse aproveitá-la. E naquela época tu dissesse essas mesmas palavras. A mulher se indignou e disse, raivosa: Como tu sabes o que eu disse ou deixei de dizer? Está escrito nos teus olhos, disse o anjo. Maldito, maldito! A mulher, que havia cometido assassinatos e roubos e que havia destruído a vida de muitos com o veneno da língua em sua última existência, pulou em Gabriel, dando-lhe socos no peito. O anjo, então, abraçou-a, imobilizando seus braços, e disse-lhe: Minha irmã, não te revoltes. Será melhor para ti que inicies uma nova vida em condições mais difíceis. Por quantas vezes tu tentaste vencer as tentações que te escravizam e não conseguiste? Nesse novo mundo, teu espírito será forjado com o fogo da dor e do sacrifício, libertando-te dos teus caprichos infantis que não permitem à tua alma alçar voo para o paraíso. Lá, tu aprenderás a viver em conformidade com a lei de Deus.
Eu te garanto, lá tu serás mais feliz do que sempre foste nessa série de encarnações que foram desperdiçadas por ti. Crê em mim. A mulher caiu de joelhos ao chão, em prantos, enquanto Gabriel acariciava seus cabelos completamente empastados de lodo. Logo chegou um dos operários de Cristo e conduziu-a até o agrupamento que em breve partiria da terra. Gabriel, então, ergueu-se e olhou para aquele céu continuamente carregado de nuvens negras e disse: Graças a Deus, a humanidade encarnada acordará, em breve, para as inadiáveis transformações da alma. Como é triste ver esses irmãos que se iludem estupidamente na vida física e depois retornam ao mundo maior nesse deplorável estado. Gabriel convidou Sebastião e Flora para retornar aos planos mais elevados, ao que Sebastião perguntou, humilde: Gabriel, não poderemos ver nossa filha Cláudia? O anjo aproximou-se dos dois e abraçou-os, dizendo: Meus irmãos, vocês me pediram um favor, e eu também quero lhes pedir um obséquio. Deixe-me atender a somente metade do seu pedido. Vocês pediram-me para ver seus filhos, e eu os levei até César. Mas, quanto a Cláudia, é melhor que guardem na lembrança a sua imagem quando ela ainda estava encarnada. Não poderemos fazer nada por ela, nem mesmo o consolo de uma despedida. Por favor, atendam ao meu pedido, desistam de vê-la antes do exílio. Vamos aguardar o passar dos séculos, pois um dia poderemos vê-la bela e saudável, assim como César. Pois a lei é de evolução. Em breves séculos, essas almas torturadas se tornarão anjos da casa do Senhor. Sebastião e Flora baixaram suas cabeças e compreenderam as advertências de Gabriel. A situação dramática de César já lhes doeu profundamente na alma. Eles imaginaram, então, o que seria de seus corações ao ver Cláudia, que deveria estar em situação muito pior. O casal concordou com Gabriel e seguiu seu conselho. Eles buscaram nos escaninhos da mente a fase infantil daquela menina que Deus lhes havia ofertado como filha. Os dois, então, sorriram com as lembranças daquela meiga menina que, segundo Gabriel, um dia, em um futuro longínquo, cultivaria no espírito a inocência e a graça daquela bela fase infantil onde todos somos puros e felizes. Capítulo 32. A missão de Étel. Havia-se passado um mês desde a morte de Gabriel, no ano 53 do período profético. Encontramos o anjo deitado em um confortável divã, ao ar livre, na poética paisagem do grande lago no império do amor universal. Chegamos junto com Danúbio, que surpreendeu Gabriel dizendo: Gabriel, tu estás preocupado com a depressão que Éter está sentindo? Sim, Danúbio. Ela não está conseguindo vencer a tristeza em seu coração. Eu acredito que teremos que intervir diretamente para devolver-lhe o ânimo. Sim, meu nobre amigo. Éter necessita da tua presença viva, assim ela se motivará para a conclusão do grande plano. Vamos providenciar um processo de materialização espiritual, semelhante ao que Jesus realizou para mostrar-se aos seus apóstolos após sua morte. Necessitaremos de um médio de efeitos físicos. Existe algum no círculo de amizades de Étel? Sim, há uma menina na creche de Mariana que gera um ectoplasma de impressionante qualidade. Solicitaremos aos anjos guardiões de todos para que intuam seus pupilos para que se promova a aproximação de Étel a esta menina. E assim se fez. 2 dias após, Étel levou a menina para dormir na sua casa, que era a mesma de Gabriel. Desde a morte do anjo, Étel havia se mudado para fazer companhia a Ana Maria, mãe de Gabriel, que estava muito solitária e abatida com a morte do filho. A menininha, intuída por seu espírito protetor, chorou e esperneou porque queria dormir na casa de Étel. Comovida, a bela moça consentiu, preparando o elemento principal para a manifestação física do anjo Gabriel.
À noite, por volta das 10 horas, fomos encontrar a Ethel sentada no muro em que muitas vezes vimos Gabriel olhando as estrelas, em busca daquela que agora, ali, repetia o mesmo gesto. A linda moça procurava por Gabriel nas estrelas, mas em breves minutos ela o encontraria de uma forma que jamais pudera imaginar. A menina médium dormia no quarto bem próximo ao muro, onde estava sentada Ethel. Em poucos minutos, graças a um complicado trabalho realizado pelos técnicos espirituais, a bela moça sentiu o perfume de Gabriel, que já estava presente naquele local há 30 minutos. Ela assustou-se e começou a olhar para os lados, à procura de alguém que pudesse lhe explicar a origem daquele agradável aroma. Nisto, Gabriel aproxima-se de Ethel e lhe beija a fronte. Ela sentiu perfeitamente os lábios de Gabriel e emocionou-se, enquanto o anjo começava a materializar-se como um gênio de contos de Aladim, primeiro da cintura para cima, logo após os membros inferiores. O anjo, então, disse-lhe as primeiras palavras: Que a paz e a luz de Deus e de Jesus estejam contigo, meu amor. Eu vim para confirmar as palavras que eu te disse em meu derradeiro momento entre os homens. Eu estarei sempre contigo a todo momento, pois eu te amo e necessito de teu auxílio para a concretização do grande plano. Tu precisas fortalecer mais ainda a união cristã, porque o período pelo qual passa esta humanidade é muito conturbado. Nossos irmãos encarnados ainda não estão firmes na fé, portanto, precisamos enraizar melhor a base cristã do terceiro milênio. E mais, tu deves levar ao Oriente as minhas palavras, meu amor. Ethel estava alegre e confusa. Seus olhos brilhavam em felicidade ante aquele que era o amor de toda a sua vida eterna. Gabriel estava belíssimo, aparentando 30 anos de idade e com um brilho em toda a sua túnica branca que encantava os olhos de Ethel e os nossos. Maravilhada, ela apenas disse: Mas, meu amor, eu não me acho em condições de realizar tão grande trabalho. Tu és iluminado e para ti tudo é possível, mas eu... Ethel, meu amor, basta que tu tenhas a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes. Lembras? E também que tenhas o desejo incessante de trabalhar com afinco. O resto é por nossa conta. Apenas tem fé e trabalha dia a dia, que no final de tua vida física veremos de obter o êxito planejado pelo alto. Não te preocupes com críticas e com as dificuldades, pois aquele que trabalha com Deus tudo pode realizar. Ethel sorriu e disse: Eu te amo e farei tudo para alcançar as metas divinas, se Jesus confiou em mim, enviando-me a ti para concluir a tua obra. Assim será feito. Os olhos de Gabriel brilharam de felicidade e todo seu espírito brilhou com mais intensidade, encantando os olhos de Ethel, que estava renovada. Nesse instante, Danúbio recomendou a Gabriel que encerrasse a conversação devido à dificuldade daquela espantosa manifestação. Gabriel acenou com a cabeça e pediu mentalmente mais alguns minutos. O anjo virou-se para a porta da casa e gritou: Minha mãe! Em alguns segundos, Ana Maria surgiu à porta, assombrada com o que via. Gabriel então lhe disse: Sou eu, minha mãe. Eu venho do reino maior de meu pai para comprovar-lhes a imortalidade da alma. E peço-te que auxilies Ethel e meus amigos no trabalho de divulgação das minhas palavras. Pois após a concretização de suas missões, eu virei buscar a cada um para morar comigo nos reinos de luz. As duas estavam abraçadas, envolvidas em fortes emoções, quando Gabriel despediu-se, dizendo-lhes: Eu as amo muito e estarei sempre com vocês, trabalhando do lado de cá. Mantenham a fé, elemento renovador e instrumento para transformar os sonhos em realidades. Agora devo ir. Adeus, meus amores. Enquanto Gabriel dizia essas últimas palavras, o seu corpo ia se desfazendo no ar até que desapareceu por completo.
Étel e Ana Maria choravam de felicidade, alegres com aquela rara comprovação da imortalidade da alma que tão poucas pessoas conquistam o mérito de presenciar. Após aquela noite, Étel assumiu o comando da União Cristã com uma determinação invejável, contagiando a tudo e a todos. A notícia da aparição espiritual de Gabriel transformou-o definitivamente em um santo aos olhos do mundo. A própria reação de Étil, de um dia para outro, confirmava a veracidade do fato insólito. E a cada dia surgiam mais colaboradores para o trabalho de renovação espiritual da humanidade. Enquanto Marcos dirigia no Brasil todas as iniciativas do Ocidente, Étel viajava com Mariana pelo Oriente, associando os ensinamentos de Cristo aos conceitos religiosos orientais. Sábios e espiritualizados há séculos, os líderes religiosos orientais receberam com grande alegria a proposta de universalização espiritual que há muito já esperavam. Há mais de um século, fraternidades espirituais do Oriente já trabalhavam no plano espiritual do Ocidente para estabelecer o grande plano. E isso era do conhecimento dos iniciados orientais. Por longos anos, Ethel viveu no Oriente. Ela retornava poucas vezes ao Brasil, acreditando ser desnecessária sua presença, já que a sua terra de origem estava madura espiritualmente e estava também sob o iluminado comando de Marcos. Mariana é que voltava constantemente para matar as saudades que sentia do grande companheiro de Gabriel. Os anos se passavam e Gabriel dividia-se entre inspirar seus amigos, ainda ligados à carne, e aos trabalhos de separação do joio do trigo no plano espiritual. Com o passar dos anos, Gabriel buscou um por um de seus amigos para a pátria maior. Primeiro o padre Antenor, logo após sua mãe, e em seguida Joacabe, que trouxe impressionantes contribuições para a União Cristã. Alguns anos depois foi a vez de Marcos. Um mês após Raquel e por fim Mariana, continuando encarnada apenas Étel. Após o desencarne de Marcos, Étel teve que retornar do Oriente e assumir as atividades no Brasil. O trabalho já estava concluído. Era necessária apenas a presença de um líder que mantivesse a unidade em todo o mundo. Étel realizou por 10 anos essa última etapa de seu trabalho, até que fomos visitá-la em uma praia do Nordeste brasileiro. Étel estava com 74 anos de idade. Vivíamos o ano 93 do período profético. Ela estava frágil e com os cabelos completamente brancos. Lembrava palidamente aquela bela mulher que acompanhava São Gabriel, como já era chamado o anjo de Deus. Étil estava caminhando pela beira da praia a passos muito lentos na companhia de um nobre senhor chamado Rodrigo, que era exatamente o menino do qual Gabriel jogou-se à frente para proteger do disparo em sua morte. Indiretamente, o anjo de Deus havia protegido o último de seus sucessores. Étel estava muito cansada para as atividades, portanto havia delegado plenos poderes para Rodrigo, que agora dirigia com amor e dignidade a liderança cristã. Rodrigo seria o último líder da União Cristã. Após a sua morte, a humanidade seguiria independente, apenas consultando o Evangelho do Cristo e todas as literaturas espiritualistas. O mundo não necessitava de uma nova estrutura papal, bastaria apenas seguir os ensinamentos divinos mediante o tribunal da consciência. Em determinado trecho da caminhada à beira-mar, Étel solicitou a Rodrigo que a deixasse só, pois ela gostaria de meditar. A cultura oriental havia lhe proporcionado novos e saudáveis hábitos. Rodrigo cedeu sem insistir. Ele acompanhou a nobre senhora com os olhos por alguns minutos e depois se retirou. Étel caminhou por mais de 1 hora até uma praia pouco movimentada. A cada passo que dava, ela sentia seu coração mais fraco. Até que uma forte dor rompeu-lhe o coração e ela caiu. Mas foi amparada por fortes braços. Ela reconheceu a túnica branca e as mãos lindas e perfeitas.
Étel olhou também para suas próprias mãos e viu que não estavam mais velhas e enrugadas. Ela olhou para mais baixo e viu seu corpo caído, morto na areia da praia. E então ela ouviu aquela bela e inesquecível voz que jamais esqueceria. Étel, levanta-te e entra de queixo erguido no reino maior de teu pai. Ela ergueu seus olhos azuis, marejados de lágrimas, e viu aquele belo rosto angular, com os lindos olhos verdes e com os longos cabelos castanhos. Ete olhou para si e viu que a velhice não dominava mais seu ser. O seu corpo espiritual estava jovem e radiante. Gabriel colocou a sua iluminada mão no escultural queixo de Étel e ergueu seu rosto e disse-lhe: Meus parabéns, Étel. Realizaste a tua parte na grande obra com perfeição. Graças a ti, a união cristã está consolidada no mundo. De agora em diante, a humanidade terrena viverá uma vida mais plena e feliz. O mal será apenas uma triste página de um passado primitivo. Gabriel beijou Étel, pegou-a no colo e volitou para o império do amor universal, onde uma grande festa aguardava a missionária divina que havia concluído os planos de Deus na terra.